TDAH. Será que todo mundo tem esse transtorno? Você sabe diferenciar o que é um comportamento comum do que é um comportamento do transtorno? Sabe sobre tratamentos? É, esse é o tema de hoje que eu quero falar com vocês. Então, vem comigo para a gente ter um papo profundo sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Bora lá! Muita gente ainda associa o TDAH àquela criança hiperativa que não para quieta, só que a gente esquece que esse transtorno ele continua na vida adulta, só que ele vem com uma roupinha diferente, ele vai se transformando ao longo do tempo. Então, assim, no TDAH, no TDAH nos adultos, o TDAH ele veste uma máscara. Ele veste a máscara da exaustão, do esquecimento e também de uma sensação de uma culpa muito grande, tá? E sabe o que que é o mais curioso? A maioria das pessoas, elas nem imaginam, elas nem desconfiam que elas têm TDAH. Elas só acham que elas são desorganizadas, bagunçadas, incapazes de manter o foco e pior, elas se sentem preguiçosas, elas se sentem menos. Então essa característica de uma autoestima prejudicada é muito frequente nas pessoas que têm TDAH aí no adulto, tá? E aí, gente, a gente precisa estar atento aos principais sintomas, tá? Então, eu vejo assim, são 3 núcleos que a gente precisa ficar atento. Então, a questão da desatenção persistente. Então, dificuldade da gente manter o foco em qualquer atividade, principalmente nas atividades mais monótonas, mais longas. Outra questão é o esquecimento frequente. Então a pessoa ela perde prazo, ela perde objetos e isso gera um grande conflito nos relacionamentos interpessoais. Em relacionamento amoroso, por exemplo, o cônjuge, a pessoa que está junto, acha que a pessoa não gosta, que a pessoa é irresponsável. Então, é um déficit em várias áreas da nossa vida, no trabalho, relacionamento interpessoal, tá? Então, esse núcleo é um núcleo muito importante, que é o núcleo da desatenção persistente. Outro núcleo é o núcleo da impulsividade. Então, são pessoas que falam sem pensar, responde coisa, nem foi perguntado ainda. Então, dificuldade de esperar, e isso cursa com uma impaciência tão grande que ela ocasiona, assim, em explosões emocionais. Então, a pessoa ela é tida como uma pessoa impulsiva, sem educação, mal educada, e não é isso. É uma questão aí de dificuldade de controlar esses atos de impulsividade. O outro núcleo que eu considero super importante é da hiperatividade. Só que no adulto ela é diferente. A criança a gente percebe, a criança não para quieta e corre e dá trabalho na escolinha. No adulto é diferente, porque é uma hiperatividade, gente, assim, interna, sabe? Então, assim, é uma mente que não para nunca, não cala a boca nunca, aquela mente fica lá, né, atazanando a pessoa começa a ter insônia, começa a ter um monte de questões. Então, a gente precisa estar atento a isso, tá? Esses comportamentos, eles precisam estar presentes desde a infância. Mesmo que a gente só tenha percebido agora, porque às vezes na infância, devido aí a gente não ter tantas questões, não precisa trabalhar, não tem um marido, não tem uma esposa, então a gente não consegue perceber, tá? Então eles passam meio que, né, meio que despercebidos aí, e na fase adulta a gente começa a analisar. Então, precisa estar presente desde a infância e precisa ter um prejuízo real na vida. Não é só ter um dia bagunçado ou de vez em quando esquece a chave, não é isso, tá? A diferença entre o comum e o clínico está realmente aí no impacto, tá? Se isso atrapalha a sua vida, o seu trabalho, os seus relacionamentos, a sua autoestima, não é só um traço de personalidade. Pode ser sim um transtorno, e quando é um transtorno, isso merece
todo o cuidado e toda a atenção. Em relação ao diagnóstico, como que a gente, médico, psiquiatra, como que a gente consegue analisar tudo isso, tá? Então, gente, saber o diagnóstico é uma pergunta fundamental, porque o diagnóstico correto, ele é o primeiro passo para a liberdade dessa pessoa. Então, o TDAH, ele não pode ser diagnosticado com exame de sangue, com um teste rápido no Google. Então não adianta aquilo, né, gente? Ah, abaixa um dedo se você tem tal coisa, abaixa outro se você. Não, não é assim. A gente precisa, né, de um profissional especializado. Então, muito cuidado, porque muita informação, hoje em dia a gente tem muita informação, só que as informações são muito rasinhas. Isso acaba confundindo ao invés de ajudar. Por isso que a busca de um profissional especializado é muito importante, tá? E aí, como é que a gente vai conseguir entender isso? Então, precisa de uma escuta clínica atenta, uma investigação minuciosa da história de vida, da infância, de como é que foi aí na vida escolar, na vida com os amiguinhos, como é que foi o neurodesenvolvimento, quando que andou, quando que falou. Então, é uma busca extremamente aí minuciosa. Então, a gente vai fazer essa coleta da história clínica desde a infância até os dias de hoje. Então, em muitos casos, a gente também utiliza aí escalas validadas, tá? Então, algumas escalas, entrevistas estruturadas, relatos de familiares, relatos dos professores, tudo isso aí é importante, tá? E mais do que ferramentas, é preciso aí uma sensibilidade clínica para diferenciar o TDAH de outros quadros que se parecem com ele. Então, a gente tem muito quadro que se parece com o TDAH, tá? Nós somos o país mais ansioso do mundo. Então, muitas vezes a pessoa vem, ah, eu tenho TDAH. Não é TDAH, é ansiedade. Então, pode ser ansiedade, pode ser depressão, pode ser transtorno afetivo bipolar, pode ser transtorno de personalidade, enfim, podem ser várias questões. Por isso que é necessário ir ao médico, ir ao profissional especializado, tá? Quando que a gente precisa buscar ajuda? Quando você sente que a sua mente virou um campo de batalha, quando você sente que você não consegue se organizar em nada, quando você sente que, a sua autocrítica é sempre cruel, porque: "Ai, errei de novo, nossa, de novo eu perdi um prazo", e quando você tem a sensação de sempre estar atrasado, mesmo sem saber o que está acontecendo. Então, esses são os principais aí que a gente chama nas bandeiras vermelhas, tá. Então: "Nossa, não é possível, eu não consigo completar uma tarefa, eu procrastino demais, isso já me deu diversos prejuízos na minha vida, então eu não consegui me formar, eu não consegui trabalhar direito, eu não consigo me relacionar". Então a gente precisa estar esperto com esse tipo de sinal, tá. Então, é o que eu falo, sabe, gente, a gente não deve nunca normalizar o sofrimento. Então, a gente acaba às vezes falando: "Ah, eu sempre fui assim. Ah, isso é assim mesmo". Cuidado, você pode estar normalizando, né, um transtorno, normalizando o sofrimento. E é o que eu falo, procurar ajuda não é fraqueza, é o começo aí de uma revolução interna, então pode ser sim a saída para você ter uma vida melhor e mais qualidade de vida. Quando a gente fala de TDAH, a gente está falando de um cérebro que funciona diferente e precisa então do quê? De estratégias diferentes. Então, o tratamento ele é personalizado, ele é individualizado para cada pessoa. Então isso a gente precisa estar esperto, então não é porque o tratamento do vizinho foi aquele que o seu tratamento vai ser igual, então a gente precisa analisar todo esse contexto de vida, contexto de rotina, envolve sim 3 pilares principais. Então, medicação, então hoje a gente tem vários tipos de medicamentos, a gente tem as medicações
psicoestimulantes, que são primeira linha, né, primeira escolha, e a gente tem também as medicações não psicoestimulantes, que elas também ajudam, tá? Então, hoje, né, a gente tem aí, inclusive, a atomoxetina, que é uma medicação aí relativamente nova, tá? Que ela é não psicoestimulante. Então, eles vão ajudar a gente a regular neurotransmissores como a dopamina e a noradrenalina. Então, esses neurotransmissores, eles são importantes quando a gente fala de regulação do nosso córtex pré-frontal, ele é muito importante quando a gente fala de regulação de impulso, de regulação dos centros de recompensa, tá? E a gente precisa entender que medicamento não é uma muleta, ela é uma ponte aí entre o caos mental e a organização. Então, ela vai ajudar no sentido aí neuroquímico. Outro pilar super importante é a psicoterapia. Então, quando a gente fala aí em foco, né, a gente precisa ter um foco em estratégias técnicas práticas. Então, tem algumas terapias bem validadas, como a terapia cognitivo-comportamental, que vai ensinar o paciente a lidar com prazos, a lidar com procrastinação, a lidar com impulsividade, a lidar com a baixa autoestima e criar estratégias. Então, estratégias de como a gente se organizar no tempo, de como a gente não se perder, de qual tarefa a gente colocar primeiro. Então, tudo isso é super importante. Claro, gente, terapia, a melhor terapia é aquela que você se identifica, tá? Então, tem diversos tipos de terapia que também podem ser extremamente efetivos. Eu acabei citando a terapia cognitivo-comportamental, porque é a que a gente tem mais aí resultados, bases científicas em relação a isso, tá? Mais pesquisas, vamos dizer assim. Então, a terapia, ela é super importante, tá, gente? Não adianta a gente, tá tomando medicação, mas não sabe como, não sabe técnicas de estudar, não sabe técnicas de se organizar. Então, tudo isso é super importante, tá? E o outro pilar que é super importante é estilo de vida. Então, sono de qualidade, alimentação equilibrada, atividade física, organização do nosso meio ambiente. Então, não adianta, gente. O cérebro do TDAH, ele precisa de rotina. Mesmo que a gente lute aí contra ela, é necessário organização. Eu costumo dizer que para a gente organizar aqui dentro, a gente precisa sim ter uma organização externa. Tratar o TDAH e tratar a sua história de vida é a gente recuperar o tempo perdido, a confiança ferida, os sonhos aí que foram engavetados. Tratar o TDAH é tratar a sua insegurança, é tratar um monte de questões do passado, um monte de tristezas, um monte de feridas que ficaram aí, e é tratar a sensação de incapacidade. E sim, gente, quando o tratamento ele é bem feito, ele é bem conduzido, algo mágico acontece. A gente começa a fazer pazes com a gente mesmo. O TDAH não tratado, ele pode sim ter mais ansiedade, ele pode deprimir e ele pode viver uma vida se sentindo menos e se sentindo aí incapaz e com uma autoestima bem prejudicada. E você que está ouvindo esse episódio, talvez você tenha se reconhecido aí em algumas falas do que eu falei, tenha lembrado também de alguém que vive desse jeito. Então, o convite é: investigue, se informe e busque ajuda. Entender o seu cérebro é o maior ato de amor que você pode fazer para si mesmo, tá? E já convido vocês, se você gosta desse tema de saúde mental, já me siga nas redes sociais, Instagram, @dra.jessicamartani, e no YouTube também é o brilhantemente, @dra.jessicamartani. Então, se você gostou, já convido você também a seguir esse canal aqui. Então, até a próxima!